E aí, cartoleiros e cartoleiras de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Davi aqui e hoje estamos com dicas e análise da segunda rodada. Vambora! Galera, primeiramente, antes de começar a rodada, a gente tem que basicamente entender como ela vai funcionar. Lembrando que no Cartola a gente sempre tem aquela visão do jogador que está desvalorizado, tem a tendência de valorizar. Nas primeiras rodadas do Cartola não é bem assim que funciona, principalmente na segunda. Por quê? Os jogadores que estão valorizados têm a tendência de continuar valorizados. Eu vou te dar um exemplo do Keno, do Santa Cruz. Tirou 19 e custa 19 cartoletas. Ok, ele tem a média de 19. Vamos supor que na segunda rodada ele tire 0. Tirou 0 na segunda rodada. Então são 2 jogos. Ele custa 19 cartoletas. Um jogador que custa 19 cartoletas ter uma média de 19 mais 0 da segunda rodada vai ser igual a 19 mesmo. Dividido por 2, que é 2 rodadas, vai dar 9,5 de média. Isso se ele tirar 0. Um cara que custa 19 cartoletas ter uma média de 9,5 pontos, com certeza ele vai valorizar, com toda certeza mesmo. Então é isso, você tem que colocar os jogadores que estão em alta, que valorizaram para a segunda rodada. Porque essas rodadas são as rodadas que você mais ganha dinheiro. Então muita atenção nessa rodada agora. Sabendo disso, vamos para a nossa equipe. Primeiramente vou separar aqui 3 goleiros. Primeiro, Fábio. Segundo, temos o goleiro Diego Cavalieri, que foi muito bem. E por último, o goleiro Danilo, da Chapecoense, que tirou 18,20, outro jogador que tem tudo para valorizar a próxima rodada. Cara, eu analisei bem os confrontos, eu acho que a equipe que vai oferecer mais perigo aqui é a equipe do Santa Cruz contra o Fluminense, e eu vou apostar no Diego Cavalieri esta rodada. Foi bem a primeira e tem tudo para continuar valorizando a segunda. Pelo fato de eu estar apostando que ele vai fazer algumas defesas difíceis. Ele vai enfrentar o Grafite, e cara, o Grafite é perigoso lá na frente, a gente sabe disso da primeira rodada. Bora para lateral. Lateral aqui eu vou separar 4 opções. Primeira opção que eu posso falar aqui, cadê ele? Denner Assunção. Tá, tirou 4 pontos ali, vai jogar em casa contra o América Mineiro. Se ele sair com saldo de gol, tem tudo para valorizar também. Outro lateral que eu vou citar é o Victor Ferraz, tirou 7 pontos na última, vale 13 cartoletas. Vamos aqui, cadê ele? O Wellington Silva, outro lateral que eu vou citar aqui, tirou 9,7 na primeira rodada. Eu gosto muito do Wellington Silva, não é deste cartola, desde vários, acho que tem 3 cartolas já. Acho que tem 3 anos de cartola que em todos os anos o Wellington Silva me ajuda bastante. É um lateral que eu gosto muito. E por último aqui, eu também citaria o Marcelo Oliveira, custando 10 cartoletas, tirou 4,60 a primeira rodada. Tá, nossas escolhas vão ser Victor Ferraz e o Wellington Silva. Como eu já falei, o Wellington Silva é um lateral que eu gosto muito. Ele, se eu não me engano, foi o rei de desarme do Carioca esse ano. Então é um cara que rouba a bola. Tá com a média alta, o preço dele não tá tão alto assim e tem tudo para continuar valorizando a segunda rodada. O Victor Ferraz, por outro lado, o Santos precisa vencer e ele é um lateral bem ofensivo. Ok, estamos apostando no saldo de gol e quem sabe aí numa assistência, e é basicamente isso. O Santos precisa vencer, a média do Victor Ferraz está alta e tem tudo para continuar alta. Bora para a zaga. Na zaga aqui, eu já vou até botar aqui na última quem foi melhor, porque a gente deixa até mais fácil de citar os jogadores. Vamos lá. Vou citar 4 opções que eu tô até achando difícil citar opções para a zaga, que tá meio complicado. A primeira é o Thiago Martins, mesmo fora de casa. Ele foi muito bem a primeira rodada e tem tudo para valorizar. Não só isso, a Ponte Preta foi mal o Campeonato Paulista esse ano, foi muito mal mesmo. E o Palmeiras iniciou bem. Quem sabe o Palmeiras não pega um embalo aí e continue uma série de vitórias. Ele é a nossa primeira opção. A segunda opção é o zagueiro Rafael Lima. A terceira é o Marcelo. Os dois são zagueiros da Chapecoense. A Chapecoense é outro time que, digamos que iniciou bem, segurou o Inter fora de casa, vai jogar em casa e quem sabe um zagueiro desse faz um gol de cabeça para a felicidade nossa. Vamos deixar no ar.
E o último zagueiro que eu vou citar aqui é o Henrique do Fluminense. Vamos torcer pro fator casa pro Henrique ir bem essa rodada, porque sem saldo de gol é meio complicado. Mas deixando isso de lado, nossas duas escolhas vão ser Marcelo e o lateral Thiago Martins. Sim, o Marcelo, a gente tá pelo fator casa da Chapecoense contra o América Mineiro. A gente viu que o América Mineiro não tem um ataque tão eficiente assim. Que a defesa do Fluminense, querendo ou não, o Fluminense sendo uma equipe super grande, não é aquela defesa que fala, nossa cara, que defesa forte. Não. Vamos torcer aí pra ficar um joguinho de 0-0, quem sabe 1-0 Chapecoense, é a nossa aposta. E o Thiago Martins é porque ele foi muito bem a última rodada, tá num preço que ele vai valorizar muito. E cara, tá na nossa equipe essa rodada. Lembrando que eu vejo assim, a gente tem que valorizar, tem que ganhar dinheiro, mas também tem que pontuar. Eu botei aqui jogadores que têm a tendência de pontuar essa segunda rodada. Não são jogadores aleatórios que foram bem a primeira rodada e vão valorizar na segunda. Não, são jogadores que valorizaram, têm a tendência de valorizar e também têm a tendência de pontuar bem, que é essa a meta do canal. Vamos para o meio de campo, que é outra posição meio enjoada de montar. Vamos começar aqui com as opções. Eu vou citar 5 opções. Primeira, Willian Arão, volante. Deve fazer algumas roubadas de bola contra o jogo do Grêmio. Segundo, Ramiro, outro volante que deve fazer roubada de bola também. Terceiro, Welber. Eu apostaria muito nesse Welber. Foi muito bem a primeira rodada, tirou 7.40. E olha que ele não fez gol, não fez nada, cara. Vai enfrentar o Figueirense que não tem uma zaga tão assim. É um jogador bem de ataque mesmo. Eu iria com o Elber essa rodada. Eu já vou até escolher ele aqui. Digamos que é a aposta minha para a rodada. O Elber do Cruzeiro. Tá, deixando de lado, temos outro jogador do Cruzeiro que eu vou citar. Esse é a nossa quarta opção, né? Falamos já do Willian Arão, já falamos do Ramiro, do Elber. Agora a quarta opção, isso mesmo. Henrique, do Cruzeiro. Eu fui com ele a primeira rodada, tirou 5 pontos, foi bem interessante mesmo. Se eu não me engano, ele foi o jogador que mais fez roubada de bola no Campeonato Mineiro. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso mesmo. E eu vou continuar com ele na segunda rodada. Para fechar, a gente tem aqui a opção do Gustavo Scarpa. Eu vou falar de mais um jogador aqui, vai crescer um pouquinho essa lista de 5 jogadores, vão ser 6 agora, que é o jogador Thiago Maia, apesar dele ter desvalorizado 0.15 cartoletas. É um cara que quando joga em casa joga muito bem. Ele foi, eu acho que, o maior ladrão do Campeonato Paulista, então é um cara que merece, digamos, com respeito assim. Ele também é uma boa para a rodada. A gente já escolheu aqui 2 jogadores do Cruzeiro, faltou apenas uma opção e eu vou ficar com o Thiago Maia. 4.85 cartoletas, é um cara que pode ir bem a rodada sim, apesar de ter desvalorizado. É um cara que pode ir muito bem. Se eu tivesse um pouquinho mais de cartoleta, eu apostaria minhas fichas no Gustavo Scarpa. Mas, como eu quero apostar caro no ataque, vamos com o Thiago Maia mesmo. Vamos pro ataque. Vamos começar com a peça mais cara aqui, que é o atacante Keno. Eu até confundi no início do vídeo, eu falei que era 19 cartoletas, mas é 21 cartoletas, buguei. Então, vamos ir com o Keno para essa rodada. Ele vai continuar valorizando e vai que ele faz um gol no Fluminense, mas é algo bem improvável. Ele é a nossa primeira opção aqui. Vamos citar mais alguns. Temos o Roger Guedes também. O Richarlison é outra boa aposta. Temos aqui o Lucas Gomes também. E... cara, ataque tá bem chatinho essa rodada mesmo. E, pra quem tem dinheiro, Gabriel Jesus. Mas não vai dar pra gente essa rodada. Vamos ficar aqui com Roger Guedes e fechar com Richarlison. Eu acho que o Fluminense vai ganhar sim da equipe do Santa Cruz. Apesar do Santa Cruz ter começado muito bem. É um jogo bem previsível. Eu não vou falar que o Fluminense é favorito, apesar de estar jogando em casa, é favorito, mas que vai ganhar não, porque, cara, o Santa Cruz começou muito bem e tá bem embalado mesmo. É um jogo bem interessante de apostar mesmo. Botei um atacante de cada lado. Esse Richarlison é tratado como uma grande promessa pela equipe do Fluminense e vamos torcer para ele fazer justo aos que chamam ele.
Fechamos assim até agora 109, falta 7 cartoletas, vamos pro técnico. Técnico aqui eu vou citar já de uma vez. Temos aqui o Paulo Bento, que vai estrear com a equipe do Cruzeiro, é uma ótima opção. Temos aqui o Guto Ferreira, vai jogar em casa contra o América Mineiro, outra boa opção. E eu separei essas duas opções. Eu vou de Paulo Bento, custa apenas 2,25 cartoletas. O Cruzeiro ganhando, ele já deve valorizar. Lembrando que as 4 primeiras rodadas a gente tem a tendência de valorizar, é isso que a gente frisou aqui nesse vídeo. Sobrou aqui 4,75 cartoletas. Se desse para alterar alguma coisa aqui, que eu alteraria, por enquanto, é o Thiago Maia. Eu pegaria outro se eu tivesse mais cartoletas. Se desse para comprar o Gustavo Scarpa, eu pegaria ele. Mas nossa equipe, por momento, fecha assim. Lembrando que esta é uma equipe base para a rodada. Galera, é isso. Fechamos assim, dicas e análises da segunda rodada. Espero que vocês vão muito bem essa rodada. Boa sorte para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, calma lá. Deixa aquele gostei, se inscreve no canal para ficar sempre ligado. Tem o nosso patrocinador, que é o Cartolando.net. Dá uma olhada lá, o site muito bom mesmo, com várias dicas da hora. Temos também o nosso próprio site na descrição desse vídeo, nossa fanpage, tudo isso. Galera, até o próximo vídeo. Valeu, fui!